Olá! O Desafio da Gestão está de volta neste nosso encontro tradicional ao lado do nosso amigo Luiz Eduardo Menezes. Como vai, Luiz? Como vai? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bom, Gumi? Tudo bom. Mais uma vez aqui com você para a gente tirar as dúvidas dos nossos seguidores. E é sempre muito bom estar aqui compartilhando esse conhecimento com essas pessoas que estão sempre presentes, estão sempre participando aqui na intenção de adquirir cada vez mais conhecimento. Desafios da Gestão. Esta é a especialidade de Luiz Eduardo Menezes. A gente, no conteúdo anterior, recebeu perguntas de alunos, de interessados, da audiência aqui do canal Luiz Eduardo Menezes para falar sobre gestão. E hoje a gente vai continuar, etapa 2, perguntas e respostas, e o Luiz está aqui pronto para receber. E lá vai a primeira pergunta, já vamos colocar na tela. Luiz Eduardo Menezes, como fazer para manter a equipe alinhada na busca do alcance das metas da instituição? Essa eu quero ver, Luiz. Gomide, me permite aqui só contextualizar um pouco esse momento, porque nem todos podem ter assistido o primeiro momento, mas eu fiz uma pergunta para muitas pessoas. Qual é a pergunta que você faria para um gestor mais experiente que você? E aproximadamente 50 pessoas responderam, agora já com o número atualizado, 65 perguntas. Encaminharam 65 perguntas. 5 nós já fizemos na semana passada e agora mais 5. E já vamos começar aqui com uma coisa fundamental na gestão: alinhamento. E as pessoas que já trabalharam comigo sabem que eu insisto muito nisso. Uma equipe precisa estar alinhada no discurso, na procura, no atingimento das metas, em tudo. E olha só, a gente consegue isso com comunicação. A gente precisa estar comunicando. E comunicação não é uma coisa que a gente junta todo mundo uma vez, fala e torce para que as coisas aconteçam. Não. Comunicação é todo dia. Define periodicidade de comunicação. Porque para que uma equipe alcance as metas da instituição, ela precisa estar informada. Como a instituição está, quais são as metas daquela instituição, o que ela precisa para fazer para poder atingir aquelas metas. Então, é comunicar sempre, todo momento. Além de comunicar, monitorar. Estar sempre perto dos seus colaboradores, dizendo: olha, projeto tal, que tem tal meta, nós estamos tantos por cento para atingi-la, e está monitorando cada uma dessas metas. Sem monitoramento, a gente não consegue alcançar. Pode até conseguir, mas talvez atropele recurso, atropele capacidade das pessoas, chegue à exaustão do trabalho das pessoas. Então, monitoramento. Comunicar sempre, monitorar. E uma coisa muito importante é, nos momentos em que a equipe estiver de baixa, as metas estiverem com dificuldade de ser atingidas, chegar junto, conversar, ver o que está acontecendo. Às vezes é um problema pessoal para algumas pessoas. E isso você, como gestor, você, como liderança, tem que estar próximo. Vamos lá, o que está acontecendo? Por que a gente não atingiu a meta agora? Por que a gente está com esse percentual tão baixo de atingimento de meta? Além disso, nos momentos em que as metas forem atingidas, nos momentos em que a performance da equipe for boa, comemorar. Chama as pessoas, agradece, parabeniza. Então, assim, vocês estão vendo que o gestor tem um papel fundamental, que é acompanhar o trabalho dos seus colaboradores, acompanhar o trabalho da sua equipe. E só assim ele vai conseguir manter uma equipe alinhada na busca do alcance das metas daquela instituição. Isso é fundamental. Não tem como a gente fazer gestão se não tiver comunicação, alinhamento, monitoramento e comemorar e estar perto quando a equipe também estiver de baixa. Esse é um papel do gestor, esse é um grande desafio da gestão. Muito bom. Eu quero, nesse momento, meu amigo Luiz Eduardo Menezes, falar sobre o curso Desafios da Gestão. O curso Desafios da Gestão é uma parceria
Luiz Eduardo Menezes, eu, Marcos Gomide, da To Go Digital. O curso Desafios da Gestão é prático e comportamental. E ele está disponível para você adquirir ao preço de R$ 996. O curso ele pode ser também obtido em 12 parcelas de R$ 97,04. Quer mais informações? desafiosdagestão.com.br. O curso tem agradado bastante os alunos, você percebe isso, não, Luiz? Sim, interessante você falando agora, eu lembrei, semana passada, uma pessoa que tinha feito o curso me ligou dizendo que, Luiz, a gente foi para uma reunião, mas eu acho que a gente não estava muito preparado, e o chefe lá achou ruim e tal, mas eu lembro que você falou isso num dos seus vídeos. É isso mesmo, pessoal. Esse trabalho que a gente compilou, que foi tão bem organizado aqui pela To Go Digital, que eu trouxe todo o conteúdo de quase 35 anos como gestor, veio exatamente para isso. As coisas acontecem no dia a dia. De vez em quando você lembra, realmente ele disse aquilo. E realmente eu falo sobre isso. Como é que você vai para uma reunião com uma pessoa para apresentar alguma coisa com um monte de papel solto? Querendo que a pessoa adivinhe, não é isso, não é isso. Não tem gestor profissional que aguente trabalhar assim. Você precisa dar uma profissionalização para a sua equipe, e foi isso que eu disse para essa pessoa que me ligou. Ela disse, é mesmo, Luiz, estava lá no seu... E eu assisti essa aula. Então, assim, isso é importante, porque lá estão informações e conhecimentos, experiências que eu vivi e que eu estou compartilhando com vocês. E falando agora, me lembrei de uma outra, se o Gomide me permite aqui. Uma pessoa me mandou uma mensagem assim, Luiz, que foi minha cliente, né, que assistiu às palestras lá, o vídeo, e disse, Luiz, eu de vez em quando ouço tua voz dizendo assim, tal coisa, faça isso. Não, quando for alinhar o discurso, alinhe dessa forma. Quando for para uma reunião, e eu achei muito interessante ela ter esse simbolismo de que de vez em quando ela ouve a minha voz. Isso é muito bom, porque é para isso que eu estou compartilhando, para isso que eu estou aqui, às vezes na hora do nosso almoço, a gente aqui junto, preparando esse volume de informação, de conhecimento para compartilhar com vocês. Tenha uma agenda equilibrada, monitoramento das atividades da empresa. Converse sempre com a sua equipe. Tudo isso está presente profundamente nas organizações, públicas ou privadas. É por isso que recomendamos, de fato, o curso Desafios da Gestão. www.desafiosdagestão.com.br. Seguindo no nosso bate-papo aqui, recebendo perguntas da audiência, dos alunos, do mundo corporativo, vamos colocar aqui na tela uma segunda questão que foi enviada ao canal Luiz Eduardo Menezes. Colocando na tela, Luiz Eduardo Menezes, como, na prática, estabelecer rotina de feedbacks de forma de alinhar expectativas dos projetos em construção. É algo que você domina bem, porque já passou por várias situações nesse sentido. E com isso queremos ouvir. Eu sempre digo assim, feedback é uma poderosa ferramenta para a gestão, mas ela precisa ser bem utilizada. Não é assim, eu estou passando no corredor e dou um feedback para uma pessoa. Não é assim. Isso pode acontecer no nosso dia a dia, com os amigos, num bar, tudo bem. Mas no trabalho a coisa tem que ser estruturada. E feedback tem que ser uma coisa de política da instituição. Feedback de colaborador para gestor, de gestor para colaborador, porque isso é uma via de mão dupla. Então, nós precisamos estar preparados para o feedback. Quem vai falar tem que saber como falar. Porque naquele momento que você dá o feedback, e se for um feedback que incomode, de certa forma, a pessoa, porque vai dizer algo que ela não gostaria de ouvir, ou pelo menos que não esperava ouvir, você tem que ir de uma forma que não gere um conflito. Porque senão você vai dar um feedback de uma forma desestruturada e pode gerar um conflito de relacionamento. Então, quem vai passar o feedback, se preparar para isso. Tem metodologia para isso, tem estruturação para isso, tem curso para isso, mas você precisa se preparar. Da mesma forma, quem vai receber o feedback
precisa também estar preparado. Preparado para receber e, às vezes, ouvir aquilo que não gostaria de ouvir, mas que, na visão do gestor que está te passando o feedback, ele quer construir algo melhor para você. Essa é a intenção do feedback. Feedback não é uma coisa que a gente diz só para dizer porque a gente quer ajudar ou não. Não. A gente tem uma tratativa de feedback onde a gente tenta construir para que no próximo momento a coisa seja melhor. Até porque quando eu estou dando um feedback de algo que aconteceu, aquilo já aconteceu. Então, o que eu preciso agora é construir algo melhor para frente. E lembrando que colaborador também dá feedback para gestor. Por isso que eu defendo que feedback precisa ser uma política da instituição. Porque se você junta as pessoas do seu time e faz esse trabalho, sem isso ser institucionalizado, você corre o risco de ficar muito pontual, aquilo não agregar tanto valor para a instituição, talvez um pouco ali para a sua equipe, mas o que importa é que esses feedbacks gerem um valor agregado para a instituição. Então, feedback é bom? Sim. Feedback é importante para alinhar expectativas de projeto? Sim. Mas ele precisa ter estrutura. Se possível, que ele seja uma política institucional. Então, é uma ferramenta poderosíssima, mas que tem que ser muito bem trabalhada. Existem empresas que eu sei que trabalham com feedbacks. Eu tenho alguns clientes que são hoje do Dias Branco, do Grupo M. Dias Branco, que é uma grande empresa aqui do Ceará, que tem um sistema de feedback lá. Eu conheço outras empresas que também têm uma política institucional. Tá? Então, essa é a minha palavra sobre feedback. Já vivi muito, já errei muito no começo, fui aprendendo, fui lendo e hoje a estrutura de feedback é uma estrutura muito bem consolidada em várias empresas. Luiz, e em complemento ao que você falou, né, que o feedback seja dado diretamente pelas partes. Eu lembro de uma história, eu vi numa viagem que eu fiz ao Vale do Silício, em que alguém relatou o seguinte: na mesa, alguém falando mal de outra pessoa que não estava presente naquela mesa. Então, esse é um feedback de tabela. Alguém quer que aquela mensagem do feedback chegue à pessoa via uma mesa de fuxico e de fofoca. Então, isso não é o melhor caminho, de fato. Sempre é preciso chamar a pessoa e dizer diretamente para ela. Claro. Nunca terceirize a sua responsabilidade. Não vá querer que alguém passe uma informação que você deveria passar. Principalmente, nós estamos falando aqui de uma coisa profissional, e como eu disse, se a gente vai conversar na mesa de um bar com os amigos, a gente pode dizer o que quiser. Mas no trabalho, a gente precisa ter profissionalismo. Se eu quero que alguma informação chegue para o Gomide, eu tenho que chegar lá. Gomide, acho isso. Nunca dizendo numa mesa para que aquilo vai chegar no Gomide, de forma alguma. Não faça isso, até porque você corre grandes riscos. Primeiro risco, de você ser conceituado como uma pessoa que é fofoqueiro, que não fala direto, que não é incisivo nas coisas, que não é cirúrgico nas coisas, e isso um gestor precisa ser. Se a informação precisa chegar no Gomide, eu tenho que encontrar um momento ideal, ter uma fala organizada, estruturada e dizer: Gomide, fica aqui meu feedback, tal. E ouve o que o Gomide tem a dizer de volta, né? Não é só a gente chegar e passar a informação. Então, nunca terceirize o que é seu de fato. Correto. Vamos agora a uma terceira questão, pergunta enviada pela audiência do canal Luiz Eduardo Menezes. Luiz Eduardo Menezes, em que medida você consegue proteger a sua saúde mental face às pressões de gestão e manter sua agenda equilibrada? Uma pergunta e agora a resposta de Luiz Eduardo Menezes. Bom, na realidade, o que faz com que eu não sinta tanta pressão e que eu proteja, usando aqui os termos que foram colocados na pergunta, protejo a minha saúde mental, é exatamente a agenda equilibrada. Não é que eu protejo para manter minha agenda equilibrada. Não. Eu estruturei uma agenda equilibrada, isso há muito tempo, onde eu tenho tempo para a minha família, para o meu trabalho, para os meus estudos,
para o meu lazer, para o meu exercício, para a minha espiritualidade. Está tudo na minha agenda. Ah, Luiz, é 10 minutos para cada um? Não, não é assim. Em algum momento eu preciso me dedicar um pouco mais para a família, em algum momento eu preciso me dedicar um pouco mais para o trabalho, mas isso está sempre na minha agenda. E é assim que eu protejo a minha saúde mental. Eu não tenho essa preocupação de estar correndo de um lado para o outro sem ter uma estrutura. Hoje eu sei que ainda hoje eu tenho um exercício a fazer à noite e depois vou visitar minha mãe. Isso é fácil de preparar? De preparar é fácil. Você precisa fazer uma agenda. E na sua agenda, o que eu faço às segundas-feiras? Às segundas-feiras eu faço minha oração de manhã, ou minha reza de manhã, seja o nome que eu der. De tarde eu tenho um exercício para fazer. Durante o dia inteiro eu estou no trabalho. À noite eu vou estudar. E aí você monta a sua agenda. E aí é a hora de executar. Porque elaborar é fácil, executar é que tem suas dificuldades. Pessoal, 5 horas da manhã, às vezes, e muitas vezes, eu acordo com muita preguiça de ir para o meu... Segunda, quarta e sexta eu corro, e sábado. Terça e quinta eu faço minha academia. Todos às 5, 5 e meia da manhã. Acordo às 5, 5 e meia eu estou no local para fazer o exercício. Dá preguiça? Muita. Tem dia que difícil, a cama abraça você e não quer lhe soltar. Mas aí você começa a pensar, puxa, vai ser um benefício para mim, hein? Fazer esse exercício, depois eu vou ter o meu dia muito mais tranquilo. E é assim que eu vou administrando isso, com disciplina, com foco, com organização. Organização para fazer agenda, disciplina nessas horas que a gente é bombardeado. Eu tenho, às vezes, que ir na casa da minha mãe, que mora longe, e eu vou sempre... E às vezes, puxa vida, eu acho que não vai ser apertado, eu vou sair da aula de inglês e vou correndo lá. Mas aí eu fico pensando, puxa, isso vai ser tão bom para mim, vai ser tão bom para minha mãe, vou fazer isso agora. E realmente é muito bom. Então você precisa estar sempre pensando na recompensa que aquilo vai lhe dar. Às vezes não parece que não dá recompensa nenhuma, mas sempre tem uma recompensa quando você estrutura o seu tempo, distribui o seu tempo entre essas diversas áreas, esses diversos temas, esses diversos momentos. Então, em que medida eu consigo proteger minha saúde mental? Eu consigo proteger minha saúde mental com uma agenda equilibrada que eu faço e executando essa agenda, participando dessa agenda, fazendo com que ela de fato aconteça. As pressões da gestão são muitas. Vocês que são gestores sabem disso. Aqueles que não são gestores e querem ser, não se assustem, mas existe muita pressão, de todas as formas. Pressão, às vezes, até de fazer aquilo que você acha que não deve fazer. E você tem que administrar aquilo. Não estou dizendo que tem que fazer o que está errado, não. Mas você tem que administrar. De alguma forma, chegar para o seu superior, para o seu líder e dizer, olha, não posso fazer isso agora. Ou então chega uma pressão para fazer um trabalho, um projeto que você sabe que só consegue entregar com um mês, mas querem que você entregue com 15 dias. E aí você tem que administrar tudo isso. Então, pessoal, é assim que eu mantenho minha saúde mental. Eu considero minha saúde mental em dia, né? Porque eu tenho a saúde física e tenho minha saúde mental bem em dia. Então, é assim, agenda equilibrada. É fácil? Não, mas nós precisamos começar a fazer. E minha receita, minha trilha, o meu caminho, a minha sugestão é faça uma agenda equilibrada, onde você vai ter tempo para cada uma das coisas. E, com certeza, você vai ter a sua saúde mental em dia. Outra pergunta da nossa audiência do canal Luiz Eduardo Menezes. Já vamos colocar aqui na tela. Atenção, está ali. Luiz Eduardo Menezes, em que medida você consegue proteger a sua saúde mental? Opa! Bom, essa aqui foi a anterior. Então, é porque nós gostamos de agenda equilibrada. Então ela vai e volta. Essa pergunta está sempre chegando. Mas sabe o que é, Gomide? Porque hoje em dia os grandes problemas estão acontecendo em saúde mental. Eu estava vendo agora, eu não lembro agora de onde foi a pesquisa, mas 10% da população brasileira tem problema de saúde mental, seja uma depressão, seja um síndrome do pânico. Então, é uma coisa assustadora. As pessoas precisam tratar isso. Por isso é que essa pergunta chegou e ela voltou agora automaticamente. Por isso, porque realmente é um problema que existe no país, a saúde mental. Bom, quais dicas você daria para aquele gestor que passou a ser chefe do setor,
no sentido da relação dele com os demais funcionários, também tratando desta relação. Isso é interessante porque, primeiro, às vezes essas pessoas são escolhidas para serem gestores porque são bons técnicos. Então, muitos de nós, inclusive eu, quando fui gestor pela primeira vez, não sabia direito como fazer a gestão. Porque nem toda empresa se preocupa em preparar gestores. Se preocupa em definir gestor e o gestor tocar o barco. Aí vai capacitando, vai caminhando, mas aquela história de trocar o pneu com o carro rodando. O ideal é que a gente capacite essas pessoas. Então, esse é uma primeira delicadeza de quem vai assumir pela primeira vez uma gestão e no ambiente em que todos eram colaboradores no mesmo nível hierárquico. Primeira coisa que eu sempre digo quando essa pergunta vem é: mantenha a sua essência. Não é porque você assumiu um papel de gestão que você vai passar a querer ser mais formal ou mais informal para ser o gestor bacana, o gestor legal. Mantenha a sua essência. Nada de querer fazer coisas artificiais. Então, mantenha a essência. Mantenha a unidade que você tinha quando fazia parte daquele grupo de colaboradores. Você conhece cada um deles, porque você esteve com eles trabalhando na parte operacional, vamos dizer assim. Então, se comunique com eles, tenha eles do seu lado. Claro que a partir desse momento você tem um papel diferente do deles, isso precisa estar claro. A partir desse momento você tem um papel diferente. Faça gestão, porque se você quiser ficar fazendo o que você fazia antes, você não vai fazer gestão. Você vai fazer o operacional. E não foi por isso que você foi escolhido. Outra coisa que eu sempre digo, não fique pensando, será que eu mereço? Será que eu tenho condição? Meu amigo, minha amiga, se você foi escolhida para aquele papel por alguém, né? Você não vai para lá por acaso, alguém disse, vamos colocar o Luiz Eduardo nesse papel. É porque você tem condição. É porque você merece estar ali. Então não fica com essa conversa. E muita gente já conversou isso comigo. Eu percebo e sempre digo isso, para com isso. Essa parte já passou. Se você tem condição ou não, alguém fez essa análise. Então, esteja perto do seu pessoal, tire qualquer pensamento de que você não tem condição de tocar, vai tocando devagar, vai começando de forma mais conservadora, não chega fazendo inovação. Então, e você vai conseguir com certeza, porque você vai ter pontos positivos nesse processo. Quais? Você conhece as pessoas. Alguém que chega de fora não conhece, vai ter que ter um tempo para conhecer. Ao mesmo tempo, como tudo na vida, tem coisas boas e coisas ruins. O que pode ser negativo para você é que as pessoas podem confundir isso. Né? Deixar, não, ele aqui era meus colegas, bebia cerveja com a gente agora, vai lá, continue tomando sua cerveja com eles agora. Naquele momento do trabalho, você precisa dizer, eu tenho uma responsabilidade aqui que difere um pouco da de vocês. Eu tenho um trabalho de gestão, tenho que tomar decisão, tenho que administrar o conflito com vocês e por aí vai. Então, mantenha a essência, defina claramente as regras, vá de forma conservadora e você vai fazer um grande trabalho como gestor junto aos seus ex-colegas colaboradores e agora sua equipe de trabalho. E vai ganhar belíssimos parabéns. Mais uma pergunta chegando aqui, já estamos colocando na tela. Luiz Eduardo Menezes, qual o não mais difícil que você já deu na sua trajetória como gestor? Posso folgar nesse fim de semana? Não. Posso substituir? Não. Olha, saber dizer não, um dos temas do curso Desafios da Gestão. Pessoal, vocês não sabem o quanto isso é um problema para as pessoas. Olha, o que tem chegado para mim dessa história de saber dizer não é alguma coisa interessante, para não dizer outras palavras, mas é interessante. Olha só, em vários momentos eu tive que dizer não. Não como alguns convites que eu recebi, mas eu tinha um outro compromisso. O convite era até muito mais, vamos dizer assim, apaixonante, muito mais contagiante, mas eu já tinha assumido um compromisso
e toquei o barco. E o mais legal é que depois o convite veio para o mesmo lugar, por outra pessoa, e eu passei a trabalhar lá. Então, muitos não de algumas pessoas que achavam que poderiam fazer determinado tipo de atividade, e eu tive que dizer não. Não para algumas pessoas que quiseram fazer um projeto de determinada forma e a gente teve que ajustar. Mas teve um não que foi muito forte na minha vida. Teve um não, eu vou falar dois não, tá, pessoal? Um que não tem diretamente a ver com a gestão, mas que foi importante para a minha vida. 1988, 85, 6 por aí. 1988 eu pedi demissão da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Eu disse não para a Secretaria da Fazenda. Tinha passado em outra seleção e fui para outro órgão do Estado, né, que é hoje a ETICE. Então, esse foi um não que não foi difícil, mas que era complexo. Raríssimas pessoas deixam um cargo na Secretaria da Fazenda e vão se aventurar em outro espaço. A Secretaria da Fazenda tem toda uma estrutura, toda uma condição de trabalho, né, de salário, muito melhor do que todas as outras áreas do Estado. Isso é claro, como em todos os estados. Então foi um não complicado para mim. E dali mudou toda a minha vida. Eu saí mais da área de tecnologia, me envolvi mais com a área de pessoas e tal. Mas tem um não que foi mais difícil na minha vida. Esse tem tudo a ver com a gestão. Eu já contei isso, acho que no vídeo, mas lá no meu curso, devo ter falado sobre isso, mas eu vou falar novamente. Quando eu era secretário de Educação do Estado, chegou um projeto que eu achava que ele não devia ser feito. Era muito mais um feeling e informações que eu tinha recebido, né, de algumas pessoas que já tinham sido secretários e tal. Eu achava que aquele projeto não devia acontecer. Mas eu sabia também que aquele projeto ele trazia visibilidade para o governo, ele trazia muita coisa importante para o governo. Mas algumas coisas me diziam que eu não devia contratar aquele projeto. E eu passei uma noite sem dormir. Uma noite sem dormir. Coisas raras na minha vida, mas fiquei uma noite sem dormir. E aí, no dia seguinte, imediatamente fui no governador. Bati na porta, o governador me recebeu, não foi bem assim, né? Tem toda uma estrutura de segurança que não deixa... Mas, bom, o governador me recebeu, de manhã mesmo, e eu fui dizer ao governador, estou nesse cargo, por indicação do senhor, claro, eu sou um técnico, apesar de estar assumindo esse papel agora aqui, não tenho envolvimento político, não tenho envolvimento partidário, mas esse projeto, apesar da visibilidade que ele vai dar para o governo, apesar de muitas coisas que ele pode trazer para o governo, eu não acho que ele deva acontecer por isso. E aí, o governador disse, Luiz, você tem certeza que isso não é bom por isso? Eu disse, absoluta. É um sentimento, mas esses pontos que eu estou dizendo para o senhor são fatos. Ele disse, tá bom, então chame lá o executivo, a executiva na época, a executiva dessa empresa e diga que nós não vamos contratar. Pessoal, por que esse não foi difícil? Porque eu sabia que aquilo traria uma grande visibilidade para o governo e o governo precisava daquela visibilidade. Mas eu não estava confortável com aquilo. Aquilo me incomodou, eu pedi alguns pareceres, os pareceres chegavam favoráveis, quer dizer, contra meu pensamento. Mas essa é uma grande vantagem quando você está no local onde você se sente à vontade, você não fica preso àquilo, você depende daquilo por isso. Não. Eu senti muito, tanto que eu passei uma noite inteira sem dormir. Sabe o que é não pregar o olho, pensando como fazer, se eu estava certo, será que está certo fazer isso? Mas aquela convicção chegava assim, não, Luiz, você está certo, vai em frente. E eu ia e voltava, mas isso não vai ser bom para o governo e tal. Mas eu pensei, puxa, o meu feeling, o meu tempo de experiência está me mostrando que eu não devo fazer isso, que não é bom nem para mim e pode não ser bom para o governo. Então, juntamos lá todos os meus pensamentos de, sei lá, 6 horas aí acordado,
De manhã cedo eu estava lá com o governador e falei para ele um não. Esse, com certeza, foi o não mais difícil da minha vida profissional. Outros nãos aconteceram na minha vida pessoal, mas nós estamos falando aqui dos desafios da gestão, e esse foi um não que eu não esqueço nunca. Esses dias agora eu estive com o governador da época, e não conversamos sobre isso, claro, conversamos sobre outras coisas, e foi muito interessante, e é muito bom a gente conseguir reviver coisas em que a gente passou, teve a coragem de dizer um não, doeu, porque eu sabia que aquilo não, talvez tivesse algumas dificuldades políticas, né? E segurei o não, e hoje eu estou completamente tranquilo, porque depois foi visto que realmente aquilo não era bom. Então, foi um não difícil, mas necessário. Olha, Luiz, essa é uma super história para demonstrar as circunstâncias e o momento para não dizer não. Depois de pensar, pensar e pensar. Então, bacana esse exemplo para que a nossa audiência possa pensar. Mais alguma coisa ou já podemos partir? Não, acho que a gente está agora respondendo essas mais 5 perguntas. Próxima semana tem mais 5, então nós temos aí. E as perguntas estão chegando, Gomide. É interessante, que eu pensei que a primeira vez que eu falei, eu acho que tinha 54, não me lembro bem quantas tinha. Tem 65. Então está chegando, e a gente está trazendo. Todas serão respondidas aqui para o nosso público. Muito bom. Bom, agradecendo a audiência de todos e até o nosso próximo encontro, Desafios da Gestão, com Luiz Eduardo Menezes. Até mais.